Navegar é preciso, viver não é preciso. É com esses versos de Fernando Pessoa que hoje eu desejo bom dia a todos e todas. Hoje é um dia muito especial. A gente recebe Manuela Ramos, a escritora viajante, para falar um pouco sobre o seu livro e sobre o seu processo de viajar pelo Brasil. Já são mais de 23 estados na conta, viajando, conhecendo esse país. E hoje a gente está muito feliz que vai recebê-la. Daqui a pouquinho ela está entrando. Quero desejar bom dia a todas e todos que estão entrando. Bom dia, Claran. Bom dia, bom dia. Então, Manu já tá por aqui, então eu vou logo permitir que ela entre, porque eu não quero perder nem um segundo dessa dessa participação super especial. Manu, se você puder mandar o convite aí pra mim, por favor. Bom dia, Baobá, cuidado ancestral. Bom dia, Claran. Bom dia, Jéssica. Jéssica que tava tomando gin com minha tia pra esquentar pra live. É assim que eu gosto. Começar já domingo de manhã, esquentando, tomando gin. Aqui, chegando. A Manu já tá entrando. Muito feliz em recebê-la hoje aqui. Oi, Bom dia, bom lindeusa! dia. Que Oi, felicidade ter Lucas, você bom dia. aqui. E aí, como é que você tá? Tô beleza, e por aí? Também, tudo tranquilo, graças. Show. Como é que tá o áudio por aí? Tá fazendo eco? Tá tudo tranquilo? Tá tranquilo, tá dando pra ouvir de boaça. Prontinho. E hoje, domingo de manhã, você tá por onde? Tá aqui pro Salvador? Tá por que canto? E o meu áudio tá massa também? Eu vim em Salvador visitar minha mãe, né? Que minha mãe mora aqui, e vim dar um alô na coroa. Ah, massa. Eu pensei que ela morasse no Rio de Janeiro, mas ela mora aqui? Mora em Salvador. Ah, Também já que tem essa show. relação mais afetuosa com a Bahia, né? Ah, perfeito. Então, gente, eu vou apresentar para vocês a Manu, né? A Manu é publicitária, é de Cabo Frio. Ela, depois de 4 anos vivendo uma rotina muito estressante na universidade, em 2016 ela tem uma experiência e resolve meter o pé na estrada, descobrindo todos os cantos do Brasil. E daí já são mais de 23 estados para conta dessa escritora viajante, que é como ela se autodenomina. Eu conheci a Manu vendo artigos sobre ela na internet, muitos artigos já falam sobre esse seu livro, né, o Confissões de Viajante Sem Grana, e eu também consegui fazer 3 artigos para você com esse livro, fiquei muito feliz com isso. A gente conseguiu divulgação na Aldeia Nagô, no site Negre e no Mundo Negro. Inclusive, lá no portal do Mundo Negro, mais de 600 pessoas já visualizaram a matéria, hein? Felicidade. Um monte já comprou o livro aí, Manu. Te ajudei aí a fazer esse fundo muamba. Arrasou no meu fundo Moamba. Teve uma mana que falou que tem um ventilador fazendo muito barulho. Vou desligar meu ventilador aqui pra ver se melhora, galera. Foi mal. Ok. Então, Lucas, primeiro queria agradecer pelas matérias. Eu falei, meninos, você é assessor de imprensa, porque nunca um jornalista fez tanta matéria para mim, né? Então, muito obrigada. São relações públicas. Tô muito feliz de estar nessa live também, porque eu já participei de várias lives e às vezes são lives que as pessoas nem leram o livro e estão ali meio que querendo pegar uma carona no número de seguidores, né? Então, eu acho muito importante quando a pessoa convida, porque realmente conheceu o meu trabalho, porque realmente gostou do meu trabalho e acha que vale a pena ser divulgado. Então, para mim, essa live é muito importante. Estava super animado de te conhecer um pouco melhor. E é isso mesmo, eu sou uma escritora, né, que me auto-intitulo como escritora viajante, porque antes de eu me lançar para o mundo como viajante, eu me lancei, antes de eu me lançar como escritora, eu me lancei como viajante, né, foi na estrada que eu encontrei uma forma de desenvolver a minha escrita e poder viver disso, assim, fazer disso o meu principal foco do meu trabalho, né. Então, eu comecei a viajar para me descobrir. Eu me formei em publicidade e propaganda, fui para a estrada meio assim para descobrir, né, o que eu quero da vida, quem sou eu mesma. E aí, nessas descobertas, eu entendi que, de fato, eu sou uma escritora e que eu tinha coisas que eu poderia passar para a galera que poderiam ser úteis, assim, né? E foi da onde eu Sim. tirei força de estruturar um guia de viagem diário de bordo. Inicialmente, eu digitalizei meus cadernos para dar de Natal para meus pais, porque para eles verem assim, olha, eu tô
feliz, estou vivendo, tá tudo tranquilo e ainda assim sou uma escritora. Curiosidade isso, não tem essa formação no livro, muito bacana. Eu imaginei assim que se eu desse de Natal para eles, de repente eles poderiam ficar muito animados e me incentivarem na questão da escrita, porque eu achei o livro muito bom. Mas quando eu comecei a reler, eu falei, nossa, esse livro tá muito massa, acho que eu encontrei a minha arte de estrada. E tem que ser além da minha mãe e do meu pai. Eles já vão ler assim com todo mundo. E aí foi quando eu tive essa ideia de fato oficializar isso, né? Eu já viajava vendendo várias coisas, então viajar vendendo meus livros. E aí Exato. nesse momento que eu estava de edição para poder imprimir e tudo mais, eu conheci um senhor que estava vendendo livro na praia de Itapuã, José Hamilton dos Santos, queria até mandar um salve para ele. E ele é escritor. Salve. E ele estava vendendo livro na praia, e um livro assim bem acessível, uma capa bonita. Eu pedi o telefone da gráfica, ele me deu, eu orcei, deu tudo certo. E aí eu peguei essa inspiração dele também de vender meus livros na praia e sair viajando por aí. Exatamente. É bom ressaltar que o processo ele é todo independente, né? O livro é escrito, revisado, editado, diagramado, tudo por você. E vendido também. Isso, tudo eu, e tem um amigo meu até que estava na live, ele entrou no início, não sei se ele ainda tá, que é o Igor Canto, que ele fez a capa para mim também de colaboração, então é uma pessoa que colaborou bastante, né? Porque muita gente compra o livro pela capa, e é um projeto Exatamente. gráfico muito bonito. E aí ele me apoiou desde a primeira edição, essa é a segunda edição, e mudou a capa, né? Porque me sugeriram que entrasse a minha figura de uma mulher preta, rasta, na capa, assim, para as pessoas já saberem de cara, terem noção que se trata de uma viajante assim. E aí eu falei com o Igor, e o Igor novamente assim, me ajudou, fez uma outra capa, fez a capa do segundo livro. Então ele é independente na questão do projeto de escrita, né? O design teve essa colaboração aí que foi muito importante. Maravilha, ele tá aqui, né? O Igor Canto. Isso. Igor, quando lançar um livro também vou te chamar. Vai que você faz uma capa tão bonita assim para mim, eu ficaria muito agradecido. E tá faltando, vem cá, teve uma pessoa que tava perguntando aqui quantas cópias você já vendeu. Até o que eu li já eram mais de 2.000 cópias, não é isso? Eu já tinha Isso, um já número foi. maior que esse. Assim, estamos se aproximando de 2.200 cópias vendidas de livro físico. Livro digital eu perdi as contas, mas eu tenho que Uau. revisar essas contas, mas foram bastante livros digitais vendidos também. E ele está na segunda edição, porque a primeira edição foi tudo muito louco, que era uma outra capa, que foi a primeira vez que eu li o meu livro impresso. Eu imprimi 700 exemplares e eu li um desses exemplares. Então, assim, eu não tinha lido antes o meu livro impresso. Ele não passou por Sim. nenhuma revisão. Então, tiveram bastante errinhos de digitação, não estava justificado o texto, a estruturação sabe, introdução dos capítulos. Então, eu trabalhei melhor nessa segunda edição. Aí, por isso foi legal também mudar a capa e enfatizar que é uma segunda edição que foi melhor revisada, né? Já teve mais um trabalho de edição mais forte. E aí tá nessa segunda edição do primeiro livro, e tem o segundo livro, que é o Em Busca do Norte. Esse você já tem cópia física vendendo? Porque no dia que eu fui comprar o livro no site eu não achei, eu acho que só tem em digital, não é isso? Então, o Em Busca do Norte eu imprimi bem menos livros, porque eu imaginei que eu ia prospectar mais outras pessoas para entrarem na viagem, né? E aí ele acabou antes do que acabou esse segundo, porque eu mando imprimir tudo junto para poder conseguir o desconto na gráfica, né? E Sim. aí eu fiquei um tempo sem ele. Só que aí depois eu arrumando as caixas do primeiro livro que ainda tem, eu achei uma caixa do Em Busca do Norte. Então eu ainda tenho alguns livros físicos, tipo uns 20 livros físicos dele, que eu não tô divulgando tanto, porque senão quem aparecer novamente, interessado e tudo mais, vai acabar ficando sem. Então eu tô segurando um pouquinho a divulgação em cima dele, porque até desde o início foram menos cópias vendidas. É muito difícil, assim, você sozinha conseguir fazer um livro ser hit, divulgar um livro, aí dois, sabe? Eu já tenho toda a divulgação certinha desse título, Confissões de Viajante Sem Grana, que fica mais fácil de divulgar também, né? Porque muita gente se interessa pela possibilidade de saber como faz para viajar com pouca grana. Já o Em Busca do Norte, eu ainda não peguei esse gancho de divulgação massiva. Então, eu deixo mais para quem está querendo continuar viajando, quem comprou o primeiro e quer continuar conhecendo a minha escrita, quer continuar lendo livros. Eu tenho um segundo, mas eu ainda não estou fazendo um esforço de divulgação forte nele.
Mas só me tirou uma dúvida que eu fiquei curioso em relação a uma coisa. Esse Em Busca do Norte é de um norte de vida ou algo relacionado ao norte do Brasil? Porque eu vi que você também já pintou por lá, né? E é uma região que eu tenho muito carinho, muito afeto. Eu viajei para Belém do Pará em 2018 e foi assim, dos poucos lugares que eu viajei, que eu ainda não viajei muito pelo Brasil, eu falei, esse aqui é como se fosse a minha segunda casa. Eu tenho muito amor por Salvador. Essa terra aqui eu bato o pé, a minha terra. Mas quando eu fui para Belém do Pará, eu fiquei assim maravilhado, entendeu? Eu acho o norte do Brasil uma região super cheia de coisas a serem descobertas, né? A Gabi Amarantos, que é uma paraense, ela fala que o Belém do Pará é a Disney do Brasil, né? Ela fala isso, mas no sentido de que, fazendo um gancho também com uma coisa que você fala muito interessante no livro, é que todo mundo ama o Brasil, menos os brasileiros, né? O nosso próprio povo não tem tanto interesse de conhecer as belezas e riquezas que existem na nossa terra. E aí, na pandemia, no ano passado, eu tinha marcado de ficar um mês lá em Belém do Pará. Seria uma viagem também para vivenciar aquele lugar, para buscar, para trabalhar. Ia fazer um trabalho da pós, com base na vivência que eu ia ter lá, porque eu também gosto de viajar assim, com muitos dias, né? Para a gente poder vivenciar o lugar, né? Não apenas turistar e voltar. Acho que assim não tem tanta graça. É bom, mas também, para mim, não contempla muito. E eu acho que nesse sentido a gente também tem esse feeling, né? De viajar para vivenciar. Só que aí veio a pandemia, enfim, não deu para viajar, mas assim, é uma viagem que eu ainda quero fazer. Passar um mês lá, vivenciando aquele povo, vivenciando aquela cultura maravilhosa. Mas e aí, voltando à pergunta, tem algo a ver com o norte do Brasil? Tem super a ver. O primeiro livro ele foi mais pelo Nordeste, né? Eu cheguei até o Maranhão. Aí no segundo livro eu viajo pelo Norte, fico 6 meses no Norte do Brasil. Não consegui conhecer todo, o possível seria, mas fui Sim. em... é muito grande, né? É um jeito de viajar muito diferente. Fui em 4 estados, fui muito bem recebida no Norte. Nossa, eu amei muito o povo do Norte, amei muito os paraenses, amapaenses, foi todo mundo muito gente boa. E foi um amadurecimento muito forte, assim, um momento que abriram muitos caminhos para mim mesmo. E no primeiro livro eu ainda não tenho livros, então eu sou a viajante sem grana que já vendeu várias coisas na estrada até encontrar minha arte de estrada. No Em Busca do Norte, eu já tenho esse meu norte, que é a literatura. Então eu viajo vendendo livros, eu viro essa escritora viajante. Inclusive o meu dia do Instagram muda. Antes o meu dia era viajante sem grana. Quando eu publico os Sim. livros, eu viro a viajante sem grana e passo a viajar vendendo esses livros. Então a perspectiva das pessoas muda muito também em relação a mim. Porque antes eu era vista como uma menina que desistiu de tudo, como uma hippie, uma maluca de BR. Depois dos livros, as pessoas entenderam que, pô, era uma mulher que escreve, que publica livro sozinha, que viaja para divulgar esses livros. Então ficou muito mais fácil também eu conseguir hospedagem, eu conseguir receptividade das pessoas. Elas me viam como uma escritora, né? Uma pessoa importante. Tipo, poucos escritores do Sudeste chegam no Oiapoque. Então, você chega no Oiapoque, pô, você é uma escritora lá do Rio. Vamos aqui na faculdade, conta a sua história, a gente quer conhecer a sua escrita, porque tem esse intercâmbio cultural, né? O Norte é um estado que ainda ficou muito separado por causa da Sim. grandeza do Rio. Então, não tem tantas estradas, assim, né? Muito viagem de As rio. estradas de lá são os rios, né? São os rios. Então, são viagens longas, assim, tipo, 24 horas é considerado perto lá, né? E antes, assim, 6 horas para mim já era longe. Então, não é tão comum, assim, você para fazer uma viagem, você não vai fazer de um final de semana também, né? Então, as pessoas Exato. também não têm, sabe, elas viajam, claro, mas às vezes elas preferem ir até mesmo para Venezuela, para Colômbia, porque é perto também de vários países vizinhos, né? Ou então vir Uhum. para o Sudeste para conhecer o Rio, para Sim. conhecer Bahia, vir para o Nordeste. Então, acaba que uma viajante lá também despertou bastante interesse, empatia. Foi um momento muito massa. E foi um segundo momento da viagem também, né? Então, o livro tem uma estrutura semelhante. Eu respondo perguntas que muitas pessoas me fazem, né? Então, tem sobre hospedagem no Norte, sobre passeios, sobre transporte. Eu incluo o capítulo do fator gênero, né? Que eu vi que muitas pessoas me perguntavam como que é ser uma mulher viajante. Então, eu incluo essa questão Sim. do fator gênero. A questão do apoio da comunidade preta também, que me acolheu muito, que tipo, me levou para fazer roda de conversa, que fez matéria, que fez live, que quis me apresentar, que entendeu a relevância do meu trabalho também, né? De ser uma escrita de liberdade. Então,
teve todo esse apoio. E aí eu trago mais isso no Em Busca do Norte. Então é sobre a região norte, mas também é sobre eu que encontrei esse meu norte através da literatura. E já que você falou nesse ponto de apoio, que eu acho também uma parte muito bacana, é como essa rede de colaboração, ela fortalece a gente, né? O que seria de nós se não fosse os nossos irmãos e irmãs nos ajudando nessa jornada, né? Inclusive, entrou um irmão aqui agora chamado Romário Almeida, que foi quem intermediou a publicação da matéria no portal Mundo Negro, né? Então, agradecer a Romário, agradecer a todas essas pessoas que contribuem para a nossa jornada. E você falou, lendo o livro, vem vários insights assim, né? E uma das frases que eu li fiz, puta que pariu, é isso. É que você fala que o que não é natural é não colaborar. E como a gente perde esse senso de colaboração vivendo na Babilônia, na cidade grande, com tanta competitividade e até próprio na seara das redes sociais, né? Com tantos números, um querendo ser maior do que o outro, um querendo ter mais visibilidade do que o outro. Então, eu acho que um dos pontos altos da sua jornada é esse processo de colaboração e se sentir parte integrante do todo, né? Não só das pessoas, mas da natureza e de tudo mais. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Sim, total. Eu queria só, Lucas, só queria pedir licença antes de falar dessa questão da colaboração, só para eu responder a pergunta da Clara, para depois eu não ficar perdida. Que ela Ai, pediu para eu falar. responde, está surgindo várias aqui, eu não estou nem conseguindo dar conta. Não, mas só porque ela pediu para eu falar rapidinho desse processo de publicação sozinha, né? E eu achei uma pergunta interessante. Então, o processo da publicação sozinha, da publicação independente, ele é um caminho real na vida da pessoa que escreve, mas principalmente da pessoa que escreve tem aptidão para venda. Se você escreve e não é uma pessoa comerciante, você não é uma pessoa com essa que gosta de ir para a rua, que gosta de fazer feiras, que gosta de estar em contato com o público e vender, e ficar só na espera do virtual, aí eu acho que tem que ser uma digital influencer muito grande. Esse papo de mais de 100 mil seguidores, aí você conseguiria vender. Mas você tem que ter esse rolê da venda, sabe? E aí, se você participa de quase todos os processos, leva numa gráfica, faz o orçamento e faz esse investimento. Por isso que é bom você ser da venda, porque você vai fazer esse investimento, você vai determinar um prazo para você ter esse retorno. Então, você vender o suficiente para esse investimento se pagar. E assim eu fiz. Em 2 meses eu tirei meu primeiro investimento, porque eu fui para a praia, para a feira literária, para tudo vender. E aí dá para ser. Agora, voltando para a pergunta da colaboração, né? Eu acho que todo viajante fica um pouco universalista, assim, sabe? Por mais que a gente seja... desde o início, né? Quem leu o meu livro viu que é um livro racializado. Desde o início eu conto Sim. a narrativa de uma mulher preta que viaja. Que isso me difere de outros viajantes e que são viajantes mais comuns, até mesmo viajantes sem granas. Então, eu conhecia muito viajante sem grana, muito hippie, só que branco. A gente, até mesmo nesse contexto do sem grana, a gente lida com poucos pretos, né? Então, por mais que inquestionavelmente a gente vá ter uma visão mais racializada, a gente ainda assim fica muito universalista, porque a gente entra numa rede de colaboração. Então, não vai ter como você escolher quem vai te fazer a colaboração. Não tem como você recusar, porque a divindade se manifesta de diversas formas, né? Aquela passagem lá do Alto da Compadecida, que o Jesus negro vai para um cara branco e ele não entende que ele é Jesus. O Jesus branco também vem para um cara preto que é militante, né? Que tem essa visão racializada. Ele também vai se manifestar de uma outra forma que você não queria ver. E você vai ter que enxergar. Então, a divindade se manifesta de várias formas, né? Então, a gente está numa rede de colaboração. O viajante ele acaba sendo um pouco universalista, né? Enxergando a importância de todo mundo. E aí é isso, assim, a gente acaba também querendo retribuir, tendo que retribuir, querendo colaborar. Estou na casa de alguém, pô, vou fazer a compra, vou lavar essa louça, esse banheiro, vou fazer coisas também né, que é importante para a gente retribuir tudo isso. Nem todo viajante faz, muita gente que me hospedou de primeira viagem. Eu falei, olha, presta atenção, porque nem todo viajante é assim, tem muito viajante que abusa mesmo, que quer economizar. E você pontuar, né? Pô, tô te deixando aqui na casa, faz isso, faz aquilo, é importante. E tem até uma parte...
O meu time perguntou aqui, né? Minha não fala você que fez esse PM, toda patricinha conseguiu sair dessa rota e morar onde se mora. Mas, assim, Afropate. mas ele adora isso, né? Porque muita gente também, como me vê como preta, acha que assim, eu tive uma vivência de favela ou Sim, de um contexto de periferia. E eu sempre cresci num contexto também de escola particular, faculdade particular, um contexto mais confortável, que muitas vezes a gente fica mais apegado a sair da nossa zona de conforto por causa desse contexto, né? Mas é isso, chega um momento que nada disso faz sentido. Eu também, como a minha viagem também acaba sendo muito racializada, e como o Lucas entende muito bem quando ele faz as resenhas do livro, que é muito um contato com essa africanidade, porque eu sempre, como eu cresci num contexto de classe média, eu cresci num contexto de brancos. E eu queria, sim. tipo, conhecer gente, assim, ter uma relação que não só com pessoas da minha família, né, mas conhecer mesmo, assim, a minha cultura, a minha ancestralidade, fazer amizade, né? Tipo assim, entrar em contextos diferentes. E se eu me formasse e continuasse na carreira tradicional, provavelmente eu ainda ia continuar sendo a única preta do rolê, cercada de pessoas brancas da empresa e tudo mais. Então, um dos motivos que me fortaleceu muito ir para a estrada, inclusive eu começo pela Bahia, né? Não à toa, tem a família aqui, mas porque a Bahia tem muita essa africanidade, foi me E conectar com essa puxa. africanidade, né? Foi descobrir essa africanidade. E aí, até quando eu retorno para o Rio, para Cabo Frio, eu já retorno com um olhar diferente, porque eu não estava muito atenta às manifestações afros culturais que tem na minha região. Tem muito quilombo na minha região, tem muita manifestação, e eu não estava atenta, porque eu estava sempre inserida num outro contexto. E aí eu também quis sair desse contexto. Então, viajar foi uma forma também de eu romper com todas essas projeções, todos esses contextos, de eu ter que ser, tipo, quebrar estatísticas, porque eu vou ser a primeira preta a fazer isso, você é a única preta que está ocupando aquele espaço, você a preta da empresa. Foi também nesse sentido. Pô, se é para ocupar, eu vou ocupar a praia, a cachoeira, as estradas, porque também tem pouco preto se dando esse privilégio de se descobrir, né? Então, foi por isso também que eu acabei dando uma jogada na estrada, foi nesse intuito também de buscar quem eu era verdadeiramente, até essa africanidade aí que o tempo inteiro foi muito disfarçada na minha criação, por mais que minha mãe fosse super consciente, professora de história, falasse que a gente é descendente de africano, mas não tinha muita vivência, né? Uhum. A vivência, ela, no caso, ela corrobora isso que a gente vem aprendendo tanto, né? Mas só quando a gente está ali vivenciando que a gente tem a noção total e plena de como é realmente a experiência da africanidade, né? Eu acho que a Bahia te puxou. Quando eu leio o livro, às vezes eu até me esqueço que você é do Rio de Janeiro. Eu te acho tão baiana, o modo como você fala da Bahia, realmente, o modo como uma pessoa que conhece aquilo ali, né? Então, quem sabe você não ganhe um título aí de cidadã soteropolitano, cidadã baiana em breve. Louca por esse título, Eu aguardando. quero muito falar mais dessa questão da experiência, né, racializada, mas antes tem uma pergunta aqui de Romário, né? Ele pergunta se o fato de ser o tema de viagens ajuda na venda dos livros. Eu acredito que sim, né, Manu? Sim, ajuda muito, assim, tipo, esse é um interesse muito forte. Inclusive, essa foi a forma que eu encontrei, né? Essa foi a brecha que eu encontrei. Foi o apelo de venda que eu, como uma profissional de venda, encontrei na hora Sim, de eu estar escrevendo meu livro, porque ele poderia vir com outro título, né? Ele poderia, inclusive, tipo, eu, quando comecei a viajar, eu vendia miçangas. E a minha hashtag era fui vendendo miçangas. Aí, quando eu fui lançar o livro, eu pensei de botar meu livro com o nome de miçanga, só para minha hashtag fazer sentido, porque eu continuaria vendendo miçanga. Aí a minha irmã falou assim, Manuela, acho que tá muito apegado no hashtag, porque para você conseguir explicar isso vai ser horrível. Aí eu falei assim, pô, verdade. Aí eu pensei eu falei, então vou pensar logo no nome batido. Aí eu pensei no Confissões de Adolescentes, que foi um sucesso. Eu falei, pronto, vou botar Confissões de Viajantes Sem Grana. E aí, tipo, me ajudou muito nesse apelo de venda com certeza. Quando eu abordo as pessoas na praia, eu não falo, tipo, uma viagem de autoconhecimento, descoberta. sim. Eu não falo isso, eu falo que tô viajando sem grana pelo Brasil, eu escrevi esse livro que eu falo como faz para viajar sem grana, pegar carona, hospedagem, reação da família. Então, meu apelo de venda vai todo para essa questão da viagem sem grana, né?
E vender na praia é massa porque tem muito viajante na praia e viajante com grana, né? Porque normalmente a galera que tá viajando não tá viajando sem grana. Aí eu até falo, olha, o investimento para a próxima viagem você já gastar até menos. Então acaba que isso me ajuda muito. Esse gancho aí que eu entendi tem me ajudado bastante. Inclusive já vi, assim, outros escritores, tem muitos escritores na estrada, assim, sabe? Isso não, muita gente, assim, eu fui a primeira, pelo menos que eu tenho visto, que explorei essa publicidade em cima disso. Mas esse ato de você viajar vendendo livros é uma coisa que tem muito poeta de rua, poeta marginal, a galera que está na correria mesmo, que vende livros em tudo quanto é canto. Então, isso é uma forma muito, muito antiga que nós, escritores, encontramos de fazer nossos livros serem lidos, assim, né? Porque se você ficar esperando alguém entrar num shopping, para entrar numa livraria, para no meio daqueles 1000 livros escolher o seu, então você vai até a pessoa e fala, olha, tem o meu livro com essa história aqui. Então isso é bastante comum, né? Já conheci muito. E a questão do inusitado também, né? Vender livro na praia. Eu nunca tive numa praia em que alguém estivesse vendendo livro. Isso também parte de uma originalidade muito, muito bacana, né? Sim, eu já vendi, eu queria encontrar como eu poderia trabalhar na praia. Então, porque eu amo a praia e a minha alternativa era sempre vender alguma coisa na praia. O poder divulgar, tipo, o meu projeto, a minha arte, né? Eu tá ali, uma hora que 2, 3 horas que eu passo na praia, eu tô investindo só no meu projeto, contando essa mesma história para um monte de gente num céu azul, num universo que conspira. Então, assim, é isso. Não tem como essa história não ecoar, porque eu tô contando ela. Se eu conseguir vender 30 livros numa semana, eu contei ela 100 vezes. Então, é muitas vezes que se conta essa história, né? E uma hora ela vai ser ouvida. Ela começa a ser ouvida, ela começa a se repercutir. Então, eu sempre quis trabalhar na praia. Esse José Hamilton dos Santos foi o primeiro escritor que eu vi vendendo livro na praia. Eu já tinha a ideia de vender livros na praia. E ele só me confirmou, tipo, é isso mesmo. Eu vou imprimir e vou fazer isso mesmo. Mas é isso, não é tão comum ver livros na praia. Mas agora, depois do José que me inspirou, eu também tenho inspirado outras pessoas. Então tem a Flor também, que foi uma menina, Flor Priscila, que conversou comigo para entender sobre publicação independente. E hoje em dia ela está viajando, vende livros na praia, ela está no Rio agora, ela tem foto de gente com livros na praia. Então a gente está criando essa cultura também de livros em praia. Tá fazendo escola, hein, Pretinha? E sabe uma coisa que tem muita gente que ama ler na praia, viaja e esquecer um livro. Então, eu sou uma pessoa massa isso. Tem dia que eu saio para vender, tipo, quinta-feira. Aí depois, sábado, eu vou vender de novo. E eu passo e tem um monte de gente lendo meu livro. Aí eu até falo, tirei uma foto aí de você lendo e tal. Então, a pessoa realmente gosta de ler na praia, né? E geralmente, num dia, assim, de boas vendas, quantos livros você vende na praia? Em um dia bem bacana, assim. E a galera tá disposta a investir. No melhor dia de venda, assim, o melhor cenário são, tipo, 20 livros. Até mesmo porque levar mais que isso fica muito pesado. Nunca levei mais que isso. E aí, num cenário razoável, tá? Um dia ruim, né? Um dia fraco, assim, que eu vou sair meio que xingando os outros. Mentalmente, eu saio meio que não xingando. Eu vendo, assim, 5 livros. 5, né? Então, no mínimo 5 livros eu vou vender quando eu vou para a praia. Mas isso mudou conforme eu fui contando essa história cada vez mais vezes, que a capa muda, que aí eu vou... Tem gente hoje em dia que me reconhece. Eu conheço você do Instagram. Aí alguém já escuta isso, já gosta, já pensa, essa menina deve ser alguém, vou levar também. Então, tipo assim, né? Então, no início, um dia muito bom de venda, eu vendia 7 livros. Era um dia que eu saía assim, me sentindo, caraca, vendi 7 livros. A não ser em festa literária. Festa literária sempre foi o dia que era eventos que eu vendia 20 livros no dia, tranquilamente. Mas isso foi coisa que foi mudando. Então, não foi sempre que foi assim. Eu não comecei já conseguindo vender 15 livros na praia num dia. Eu comecei vendendo bem pouquinho, vendia 3. Pelo menos um eu ia vender, mas assim, 7 livros era muito bom no início. Quero aproveitar essa parte que você fala das vendas para rememorar aqui no livro uma passagem de quando você ainda não vendia os livros, você vendia miçangas. Em 2017 teve um dia que não foi tão bom de vendas, aí você escreveu: hoje não foi um dia vantajoso. Acordei tarde e cansada. Ontem teve reggae. Cheguei na praia na pior hora do sol. Andei pra porra e não vendi nada.
serviu para queimar calorias e contemplar a natureza. E tá bom também. Isso que é legal, né, Manu? Você realmente vivencia a sua experiência, vendo que nem sempre o que tá ruim tá de fato ruim. Tem um lado É bom em tudo que isso. você tá vivendo, né? E como você pode tirar as experiências até desses dias que não são tão vantajosos, porque só de estar na praia já é um presente maravilhoso, né? Quem é que não gosta de estar na praia? Por isso que eu sempre quis vender algo na praia, porque era isso, assim, tipo, se não nada, se não foi para venda, foi bom para curtir, para ser feliz, para conhecer pessoas, né? Mas é isso, essa visão eu acho muito massa. Eu adoro ver gente lendo livro, assim, né, em voz alta. E uma coisa, assim, de vez em quando eu pego para ler também, esse livro ele começou a ser escrito em 2017, né? Então, esse ano Sim. vão fazer 4 anos dele escrito. Então, assim, muita coisa Uau. muda também. Eu estava no Sim, processo de autoconhecimento, as coisas vão mudando. Isso eu acho legal pontuar, porque às vezes eu vejo as pessoas me fazendo questionamentos que faziam sentido para mim há 4 anos atrás. Hoje em dia eu falo, não, mas também já não tô tão assim, né? Isso era naquele opa, então momento. deixa eu aproveitar e já emendar um aqui que eu tô curioso. Espera aí que eu anotei isso aqui, eu preciso achar. A parte que você fala da política. Tem uma parte que você falou de política, e de certa forma eu me sentia assim contemplado, que era uma coisa que não te apetecia mais assim para você assim direcionar sua energia para lutar por aquilo, ainda que você estivesse lutando de outra forma, mas assim, o quanto que a militância adoece a gente, né? Foi o que pelo menos eu consegui entender o que você quis dizer ali. Você ainda mantém essa sua visão em relação à política? Alguma coisa mudou? Continua na mesma linha de pensamento? Olha, é que eu tô olhando os comentários que eu venho me perdendo, Ah, gente. gente, tem Obrigada aí, muitos geral, que tá comentários. por Desculpa aqui. não ler tudo, mas é porque tem muita pergunta para fazer, muita coisa para É, falar. Mas daqui a mas pouco eu vou tirar um tempinho para ler aqui alguns, tá bom? Mas queria mandar um salve pro Bruno, que é underline Mundo 22. Eu conheci ele no início da minha jornada como viajante. Ele, inclusive, tá no livro, né? Que a gente vai acampar na casa dos amigos dele. Quando chegou lá, é um bar. O Bruno era super loucão de estrada. E ele me deu várias aulas, assim, de viajante sem grana. E aí ele até falou, Maria vai com as outras, que ele me conheceu com esse projeto, que era Maria vem com as outras. Quando eu sempre Sim. viajei com projetos, né? Então, muito massa. A gente troca ideia até hoje. É, fala a pergunta de novo, desculpa, Lucas. Se a sua noção de política, se esse seu sentimento assim, de não querer mais, de ficar um pouco fora disso tudo, ainda permanece. Porque tem Ah, uma parte que sim, você fala isso no livro, né? isso. Eu falo isso no livro, mas na eleição do presidencial, na última eleição presidencial, eu juntei minhas moedas para poder ir para o Rio de Janeiro votar, né? Sim, Então, tem vezes que a gente tem que tentar evitar catástrofes e vai ser só com voto mesmo, né? sim, Então, mas o que eu quero também passar, a minha visão política muito nesse sentido de nenhuma visão política de fato me contempla, né, nesse recorte de mulher preta. Então, não existe uma política voltada mesmo para as nossas necessidades do povo preto como um todo, não só mulher preta, mas homens pretos também, né? Então, sim, assim, eu não vou levantar bandeira, né? Mas eu tenho consciência política, eu tenho que acompanhar o que está acontecendo, eu tenho que entender também quem são os governantes, né? Não tem por onde fugir, eu tô dentro desse contexto. Mas não vou levantar bandeira nem para X, nem para Y, porque para mim todo mundo é assim meio que farinha do mesmo saco mesmo. Ah, mas fulano melhorou isso, aham, melhorou. Mas, não estou dizendo que não melhorou, mas ele fez a obrigação dele porque ele entrou para isso, né? Então ele estava fazendo o trabalho dele, também não vou ficar batendo palmo porque ele está fazendo o trabalho dele. E é exato. isso. Então, assim, eu tento não me envolver nesse sentido, porque eu vejo gente passando mal, eu vejo gente ficando doente, Sim, eu vejo gente brigando, rompendo, não a conseguindo se militância tem relacionar com outras adoecido muito. pessoas, sabe? Não se permitindo conhecer outras pessoas por causa de bandeiras, que é a mesma lógica do time, da torcida organizada. Então, eu tento sair um pouco disso. Eu já tive muita raiva por causa de política, esses são processos que a gente passa. Já fui fanática pelo Fluminense, então já fui super de torcida, de dualidades, mas eu acho que a gente tem que sempre aspirar esse caminho do meio mesmo, de compreender que isso é um processo de evolução do mundo, a gente está entregue a essas forças aí também, dessas políticas que não tem nada com nada e que não contemplam a gente, né? Então, eu não vou nem perder meu tempo para levantar a bandeira. Mas Exato.
quando eu tenho que votar e eu sei que o meu voto vai fazer alguma relevância, como foi na última eleição presidencial, eu acreditava assim que, nossa, estava dividido e que a gente precisava, que eu não queria ter a culpa de tipo, foi porque você não foi lá votar que Sim. esse bolso entrou. Eu não queria ter essa culpa. Então, eu também fui lá, ó, lavo minhas mãos, estou votando no professor e vamos ver o que dá. Mas não deu muita coisa também. Perdi só meu dinheiro, né? Se eu tivesse Pois é, mas o que eu percebo é que, na verdade, é mais um afastamento político-partidário. Porque a sua vivência em si, ela é uma vivência política, uma vivência de uma possibilidade de uma outra narrativa, de uma mulher preta, independente, que tem trilhado o seu caminho. Então, no nível, assim, das políticas identitárias e até mesmo das políticas afetivas, para usar o vocabulário luminesco da Lumena, isso gera uma identificação muito grande e isso também, né, é de fato muito importante para todo mundo. E o quanto de pessoas que você não deve ter inspirado, sobretudo mulheres pretas, né, que veem na sua jornada uma possibilidade de reinventar as suas próprias jornadas. Queria fazer uma pausa rapidinho só para ler alguns comentários, né? A Clara colocou aqui. Estou ansiosa para ler teu livro, a resenha do Lucas já me deu muita vontade. Oba, oba, realmente. E eu estou na ansiedade também para ler Em Busca do Norte, hein, Manu? Quando você fizer as novas tiragens, o dedo para fazer resenha já está aqui, ó, tremendo. Não, eu ainda tenho alguns exemplares dele. Vou pegar Show. seu Pronto, então a gente troca isso aí. E Perfeito. eu vendo também para envio para todos os lugares, né? O Lucas comprou pelo site, então a galera tá me perguntando se só compra na mão. No link da minha bio tem meu site. E aí vocês vão no trecho Leia o Livro. Tem um cachorro aqui chatíssimo, né? Não sei se vocês estão ouvindo. Aí vocês entram no Leia o Livro e dá para comprar lá. Tem o livro físico, tem o e-book. Agora eu consegui com o auxílio da Ayala, que é também baiana. Os baianos aparecem muito no meu caminho. Tá vendo? Quero dar um beijo para ela, essa tradutora tudo. Beijo. Fez a versão em inglês do livro, do e-book. Já tive Pois retornos. Tá bilíngue já, querida. Tá, querido. Eu tô jogando pra gringa. Já teve retorno do inglês. Pra mim foi muito massa ver que tá alcançando também outras línguas e que a gente também tá conseguindo apresentar o nosso Brasil, né? Então a tradução da Ayala foi muito fiel, assim, as gírias. Ela faz nota de rodapé em tudo para explicar as gírias, porque ela não mudou. Ah, que bacana. Ela não mudou a forma que eu comunico, sabe? Ele, inclusive, pode ser um livro visto com outros olhos pela academia, porque pode achar que eu realmente não sigo regras de português de academia. Eu escrevo como eu falo. Quando a gente fala, a gente não é tão formal, então eu quis trazer essa informalidade para a escrita também. E ela trouxe essa E é gostoso ler isso assim, com essa pegada assim mais formal. E ela também trouxe essa informalidade para a tradução, porque ela é professora e ela faz pós em gírias, então teve tudo a ver. Então, um beijão, Ayala, brigadão aí. Se vocês tiverem um amigo gringo, já indica para Read the Book. Exatamente. Tem uma também, Vitória, tá aqui perguntando. Manu, qual é a tua logística de viagem? Você pega carona em estrada, por exemplo? Qual a tua postura em relação a esse contato com tantos estranhos? Homens, principalmente, no caso. E aí eu quero emendar também essa pergunta, já que ela falou de carona, para que você falasse um pouquinho sobre uma carona fatídica que você pegou, em que uma criança olhou para você e perguntou: você sabia que as pessoas brancas matam as pessoas negras? Então, depois de responder essa pergunta, você responde essa, porque é muito hilário. Foi muito doida essa história, né? A minha logística de viagem foram várias, né? Inclusive tem esse capítulo aí que é transporte para as pessoas saberem, ficar registrado como é que é a dinâmica da viagem. Existe um benefício chamado identidade jovem, que o jovem até 30 anos pode tirar passagem entre estados, né, interestadual, até de graça, dependendo da data de antecedência, né? Então, entre os estados, eu pegava essa identidade jovem. Dentro dos estados, a maioria das vezes, ou era carona, ou eu comprava a mesma passagem. Vendia bem no lugar, comprava uma passagem. Boa. Ganhei, tipo assim, muita carona que eu peguei, muita carona que eu peguei foi de gente que eu conheci, então não foi necessariamente dedão na estrada. Quando a gente fala de carona, muitas vezes a gente acha que é só eu botar o dedão na estrada.
Mas se você já chega e já começa a se inteirar com a galera, com a comunidade local, muito provavelmente eles podem conhecer alguém que vai fazer esse trajeto, alguém que vai para algum lugar, e você já sai de carona com essas pessoas. As próprias pessoas que me hospedaram na casa, também às vezes elas queriam me apresentar os lugares, me levar para conhecer os lugares, né? Pô, você já é uma viajante, chegou até aqui, não tá com tanta grana. Então me levava para conhecer os lugares. Então a gente ia de busão, então você já tá com morador, você já não fica com medo de saltar no lugar errado, de dar pala de Exato. ali. Então não era só a carona de dedão. Mas também rolou carona de dedão. Eu preferia pegar acompanhada, né? Preferia não ir para a estrada fazer dedão sozinha, apesar de já ter feito. Mas eu sempre preferi estar acompanhada. Muitas vezes eu estava acompanhada de uma outra menina. Então a gente tinha esse receio, né? De ser mulher e estar pegando carona. Aí, E você fala também da questão da intuição, né, Manu? De quando sua intuição não ia para fazer isso, você realmente você não. até mesmo porque assim, se a tua intuição tá na dúvida, porque você tá com medo, e o medo já vai atrair situações Exato, negativas. Então você tem que estar com muito convicto exato. que aquilo vai dar certo. E aí você tem que ter uma postura de segurança, né? Normalmente a gente consegue carona com o caminhoneiro, o caminhão é rastreado, então, e ele é de empresa. Então, se ele fizer alguma besteira também, tem como denunciar. Então, muitas vezes a gente fica com medo de caminhoneiro, porque tem aquele estereótipo do trabalhador que precisa de alguém na estrada e tudo mais. Mas ele é a carona mais segura porque o caminhão dele está rastreado, porque ele é funcionário e porque ele tá louco para conversar. Então, ele não quer dormir. Ele quer estar dirigindo horas e ele quer conversar. Então, é uma carona massa, assim. Já aconteceu algumas vezes, de primeiro momento você fica meio assim, mas você começa a conversar, olha no olho, conta a sua história. A gente sabe que a roupa não influencia a questão do estupro e bababá, mas se você também usa, né, eu só ia de calça, não tinha muita parte assim mostrando, não usava lecote, tá um calor da porra, mas vou de calça e blusa aqui, entendeu? Então a gente também tem que ter uma posição mais machinho quando a gente tá na estrada. Se a gente ficar muito menininha, aí a gente parece mais vulnerável, mas se você também já é naquela... E carioca tem muito esse linguajar de qual foi meu irmão, não sei o que lá. Então se você já entra nessa postura também, do tipo, pô, se você vier fazer alguma coisa comigo, no mínimo a gente vai cair na mão, porque você não vai fazer comigo assim tão facilmente. Por mais que pudesse até fazer, mas eu entrar com essa postura. E aí nunca aconteceu, assim, sempre foi tranquilo. E se você entende alguma coisa, dificilmente a pessoa já vai chegar te agarrando. Então, se você entendeu alguma coisa que está acontecendo, você já sai correndo, já pede ajuda, já se taca. Mas muitas vezes essas coisas estavam acontecendo também só na sua cabeça, sabe? Às vezes começa a acontecer só na nossa cabeça, porque o medo atrai muito. Então o cara falou uma coisa e você já, tipo, começa, sabe? Imaginar que dessa coisa vai... Aí é isso, se tiver com medo, melhor não ir. Eu sempre, assim, todo dia da viagem, a viagem foi uma coisa que me ajudou muito nessa disciplina também, de eu fazer exercícios, assim, de respiração concentrada, de tentar meditar, falar palavras de poder, palavras positivas, né? Então, trazer uma positividade também, porque todo mundo tem coisa boa e todo mundo tem coisa ruim. O assaltante não assalta todo mundo que ele conhece na rua, ele assalta algumas pessoas, outras não. Então, eu tava sempre ali tentando despertar esse lado bom das pessoas também, sabe? Do tipo, eu vou oferecer alguma coisa boa, que seja ser uma boa ouvinte, perguntar da família dele. Você já fala logo de Deus também, qualquer coisa fala graças a Deus. Entendeu? Que você tem que trazer. Peguem os caderninhos e vão anotando essas dicas, hein? Você tem que conseguir despertar a humanidade naquela pessoa, porque todo mundo tem Sim, humanidade, entendeu? Então, se vai ser exato. através de você falar de Deus, você vai falar da família dele, mas tenta despertar essa humanidade na pessoa. E é isso, tipo, tem que ser confiante nesse poder que você tem também de trazer coisas boas, sabe? Eu conheci muito homem na estrada, eu lidei com todo tipo de cara. No Em Busca do Norte, que eu fico mais confiante, eu lido ainda mais, assim, tipo, eu durmo em cabana de pescador, eu durmo em obra com pedreiro. E, tipo assim, eles são super amigáveis. Eles querem desabafar, eles querem contar dramas da vida pessoal deles, que eles muitas vezes não conseguem desabafar com outros homens que vão sacanear eles. Então, eu sou uma viajante, eu vou embora, então não vou contar nada pra ninguém. Então, eles veem em mim também uma oportunidade de desabafar. Eu, ouvindo esse desabafo, passei até mesmo compreender mais meu pai, compreender outros homens, porque eu falei, nossa, eles têm esse Olha, lado, que legal. né? Então, tipo assim, existe esse outro lado também, né?
E aí tem até uma passagem que eu acho muito massa, que eu falo, já falei bastante, que é o Doriel, que foi um cara que virou muito meu amigo, que ele é um pedreiro e ele me deixou acampar lá na obra que eles estavam fazendo num hostel. Eu botei minha rede, eles também dormiam na rede. E aí teve um dia que ele falou, pô, sabe, Manu, porque que esse tempo todo eu nunca tentei nada com você, porque todo dia de manhã você acorda e me dá um abraço, e eu nunca quis perder, botar em risco perder esse abraço. Então, essa passagem é uma passagem que eu gosto muito, porque o abraço também é uma linguagem muito universal do tipo, olha, vai ficar só nisso aqui, brodagem. E eles muitas vezes querem uma amizade também. Os caras não vêm numa mulher só, tipo um par de pernas e tal. Eles também vêm uma possibilidade de fazer uma amiga, uma possibilidade de desabafar, uma possibilidade de se divertir. Claro, se rolar, se você der condição, por que não? Você é até bonitinha. Mas se você ficar com a tua cara fechadona, eles não saberem qual é a sua, então você tem que manter essa postura um pouco, que os caras são assim, né? Se você vê eles interagindo entre eles, assim, os homens héteros, eles não ficam muito de firula, de elogio, de já sou mais, qual foi, viadinho? E aí, porra, sou meia, eu gosto. Então você tem que ser meio assim com eles também, sabe? Falar essa linguagem deles. Aí eles te entendem. Você falar, qual foi, bro? E aí, tá me olhando assim por quê? Sabe? Tipo, tem cara que vai falar comigo, e aí essa mão toda aí também pra me esfregar, não tô entendendo essa mão. Aí o cara já, porra, se liga, entendeu? Então, Exato. Tem que também vestir esse personagem, né? De enfrentar. Isso. E agressividade, que eles são agressivos. Então, se você vier com muito mansinho pra gente agressiva, você vai ser oprimida. É tipo isso, né? Exato. E aí, numa dessas caronas que você pegou, esse que a criança te pergunta. Você sabia que as pessoas brancas matam as pessoas negras? Como é que você ficou diante dessa pergunta, Manu? Gente, de início, eu me senti naquele... O Lucas adorou essa passagem, né? Eu fui pegar uma carona. E aí, assim que eu entrei na carona, eu sentei no banco de trás, a minha amiga sentou no banco da frente, e tinha uma criança no banco de trás, naquelas cadeirinhas, ou seja, a criança devia ter no máximo 6 anos. E aí ela olhou pra minha cara e falou, você sabia que pessoas brancas matam pessoas pretas? E a criança era branca, né? Nessa hora, eu me senti naquele filme Corra. Juro, aí eu cheguei a olhar assim a porta, tipo assim, gente, será que eu me taco no carro agora? Com a cara da mãe dela, né? Aí eu falei, bom, vou manter a naturalidade. Aí eu falei pra criança, né? Sabia. E ela me perguntou por que elas fazem isso. Expliquei, porque muita gente branca se sente superior a pessoas pretas. Então, assim como matam animais, porque o ser humano se sente, se sente superior aos animais, mata, tem crueldade, sei que lá. E fiquei trocando uma conversa, um papo, na medida do possível, honesto com aquela criança. Depois eu fui vendo que, na verdade, ela estava com curiosidade, porque a mãe dela já tinha iniciado esse assunto, né? Então, a mãe dela que estava querendo trazer essa conscientização para ela. E que quando ela viu uma pessoa preta, que ela se sentiu na liberdade de conversar, porque uma criança branca provavelmente não convive com pessoas pretas, porque existe muita essa separação na nossa sociedade. Por mais que depois a gente cresça e queira somos todos amigos, quando a gente é criança isso é muito gritante, né? Então eu até mesmo falei que como eu sou de um contexto de escola particular no Sudeste, porque na Bahia isso é um pouco diferente, mas no Sudeste você vai ser, de repente, o único da escola, né? Nem da sua turma. Exato. Então, tipo assim, essa criança, depois eu fui vendo que era curiosidade mesmo, não que a mãe dela era um personagem do Corra, né? Aí eu relaxei, a gente conversou super sincero, a criança, né, tem até uma hora que a criança até fala assim, mas eu nem sou tão preta assim, tão branca assim, minha mãe que é mó branquela. Porque ela já querendo meio que se livrar da culpa. Essa parte eu dei muita risada. É muito divertida. A Adriele tá falando aqui. Sua trajetória é super inspiradora. Deu vontade de pegar uma mochila e cair na estrada. Quando eu tava lendo o livro, eu tava lendo há 2 finais de semana atrás. E aí, quando eu comecei a ler, eu falei, não, eu preciso viajar. Tô há muito tempo sem viajar. Aí mandei uma mensagem pra amiga. Amiga, vamos viajar na semana que vem, no final de semana. Ela, topo. Aí a gente pegou e passou isso no último final de semana em Porto de Sauípe. Foi pra dar uma desestressada, porque o clima da Covid tá deixando a vibe muito negativa. E aí a gente foi lá e realmente tá em contato com a natureza, tá em contato, né, com aquele marzão. É muito saudável, né? E você conta muito sobre essa relação da natureza e saúde também no livro. Mas uma outra parte que eu queria também falar muito é sobre os amores. Que você tem muitos, você coleciona muitos amores na estrada, hein, Manu? Você é uma mulher de coração apaixonado. Eu acho que a gente também se identifica aí nesse ponto. E tem uma parte que, assim, muito bonita a forma como você conta e como você fala sobre essa experiência.
que você também teve uma experiência com uma menina durante essa jornada, né? Você podia falar também um pouquinho disso, de como isso foi uma nova parte, assim, também dessa sua busca por autoconhecimento, né? Com certeza, isso eu falo, né? Que quando a gente vai para a estrada, a gente se permite se libertar desses estigmas, assim, desses padrões, dessas amarras mesmo que colocam sobre a gente, né? E a gente vê que vai tudo muito além do que esse padrão que a televisão passa, né? Que é Sim. moldado, enfim, princesas e príncipes. Então a gente vai sendo mais aventureiro também, né? Então você acha, eu acho até que eu me envolvi pouco na estrada. Você falou que eu tive bastantes amores, mas eu fui uma pessoa bem na minha, assim, na estrada até, porque é muito desgastante também, toda hora você ter que dar tchau, né? Ou então você ir Sim. embora e tudo mais, e você mexe também com os sentimentos de outras pessoas. Então, o viajante sofre um pouco dessa solidão do pescador também, sabe? Tem um quê de solidão, a não ser que você viaje acompanhado. Mas tem também todas essas descobertas. E aí teve muito essa descoberta, né, com o feminino. Que eu fui uma pessoa que cresci muito sobre... todo mundo, né, cresceu sobre essas influências desse machismo, desse padrão masculino. A cultura heteronormativa, né? Dessa cultura heteronormativa, mas dessa cultura também do certo ser a forma do homem, né? De tipo assim... O errado é a gente que tá, como eu falei, se fazendo de menininha. Se você é agressivo, se você fala assim, se você fala assado. Então, eu tinha muito isso em mim. Já muito esse jeito desde sempre. Porque desde sempre eu já sabia que eu tinha que me proteger naquele contexto lá de escola particular, sendo a única. Então, tipo assim, como eu sempre fui assim, bem marrenta, agressiva, as meninas não iam falar nada de mim, não via, tipo, apelidinho, porque senão eu ia pegar elas na educação física, entendeu? Então eu era bem assim, bem agressiva mesmo. E assim, elas não... E aí até fazia muito mais amizade com os homens, assim, tinha muito mais amigos homens, que eles eram, pra mim, eles eram menos chatinhos do que elas. Então eu tinha um pouco essa implicância, assim, essa implicância com o feminino, com essa parte sensível, com essa parte mais... que se permite estar vulnerável, né? Com essa parte mais empática. Eu era mais desenvolvia mais em mim essa parte masculina. E aí, quando em viagem eu, tipo, tenho um relacionamento com uma menina, né? Eu começo a me permitir a me feminilizar mais, a conhecer toda essa sensibilidade, né? A entender que isso também estava dentro de mim, que isso também tem dentro de mim, né? Que isso é uma parte muito forte, não uma parte vulnerável, uma parte fraca. Pelo contrário, né? Que é essa energia sensível que consiste toda a força. Então, para mim foi muito importante nesse processo, assim, eu também me libertar desse padrão que eu pensava assim, se eu gosto de homem, né, não tem como eu gostar de mulher, porque é uma coisa ou outra. Então, tipo, é isso aí, né? Se eu vou me relacionar com homens a vida toda, porque eu adoro me relacionar com homens, então tá tudo certo. Acho que mulher tem, inclusive, um saco, eu pensava assim, né? Depois as coisas foram mudando e eu fui me permitindo mais essa parte feminina em outras pessoas e, consequentemente, em mim mesma. Então, comecei também a entrar em contato. Isso, sem dúvida, isso foi muito importante para esse processo aí de sensibilidade que é refletida na minha escrita, né, no meu livro. Então, esse envolvimento me auxiliou muito de eu expressar também em palavras, de eu querer me expor, de eu não ter medo de me expor, não ter medo de me mostrar, não ter medo de mostrar minhas fraquezas, minha fragilidade, porque essa daí sou eu e tanto faz se você vai gostar ou não, se vai ser interessante ou não. Então, eu acho que quando a gente Exatamente. É bonito a forma como você fala, né, de consagrado a sexualidade feminina. Inclusive, você abre o título do texto, A Minha Porção Mulher, que até então se resguardara, com a música linda de Gilberto Gil, né, o Super-Homem. E você fala de uma forma muito poética, é muito bonito isso. Eu tô vendo vários corações subindo aqui, você falando dessa parte. Então, acho que muita gente também deve se identificar com isso. Manu, a gente já tá chegando no finalzinho, tem 7 minutinhos aqui. E antes da gente ir para as considerações finais, voou, não foi? Eu tinha tanta. Olha, eu tenho aqui um roteiro com um monte de coisa escrita, não deu para falar nem metade, mas tudo bem. Vamos fazer depois uma outra live no E-Busca do Norte, aí eu aproveito para resgatar algumas coisinhas desse. Eu queria ler um poema para você, que eu acho que é um poema que ele. Quando eu escuto ele, eu me lembro muito de você, porque eu acho que tem uma conexão muito profunda, né? O nome do poema se chama Cântico Negro, é um poema que muitas pessoas conhecem, do José Régio, e diz mais ou menos assim:
Vem por aqui, dizem-me alguns com os olhos doces, estendendo-me os braços e seguros de que seria bom que eu os ouvisse quando me dizem vem por aqui. Eu olho-os com olhos laços, há nos olhos meus ironias e cansaços, e cruzo os braços, e nunca vou por ali. A minha glória é essa, criar desumanidades, não acompanhar ninguém, que eu vivo com o mesmo sem vontade com que rasguei o ventre à minha mãe. Não, não vou por aí. Só vou por onde me levam meus próprios passos. Se é o que eu busco saber, nenhum de vós responde, por que me repetis vem por aqui? Prefiro escorregar nos becos lamacentos, redemoinhar aos ventos, como farrapos arrastar os pés sangrentos, aí por aí. Se vim ao mundo só para desplorar florestas virgens e desenhar meus próprios pés na areia inexplorada. O mais que faço não vale nada. Como, pois, sereis vós que me dareis impulsos, ferramentas e coragem para eu derrubar os meus obstáculos? Corre nas nossas veias, nas vossas veias, sangue velho dos avós. E vós amais o que é fácil. Eu amo longe e a miragem. Amo os abismos, as torrentes, os desertos. Ides, tendes estradas, tendes jardins, tendes canteiros, tendes pátria, tendes tetos, e tendes regras e tratados e filósofos e sábios. Eu tenho a minha loucura, levanto-a como um facho a arder na noite escura e sinto a espuma e sangue e cânticos nos lábios. Ah, que ninguém me dê piedosas intenções, ninguém me peça definições, ninguém me diga vem por aqui. A minha vida é um vendaval que se soltou, uma onda que se levantou, um átomo a mais que se animou. Não sei por onde vou, não sei para onde vou, sei que não vou por aí. Se sentiu representada, Manu? Super, que lindo, amei, ainda mais na sua voz, ficou tudo. Ah, que bacana, fico feliz que você tenha gostado. Então temos 4 minutinhos, você tem algumas considerações finais a fazer, Manu? Pode mandar bala. Queria mais uma vez agradecer ao Lucas pelo espaço da live, por ter feito as resenhas do livro, ficou muito lindo mesmo, eu adorei Foram 3 desenhos, 2 foi o mesmo texto, mas ele ainda enfiou uma introdução que fez toda a diferença. Então, queria agradecer mesmo, agradecer todo mundo que tem colaborado por essa jornada, né? Eu falo que é independente, mas o processo de ser independente foi de eu escrever, editar, diagramar, mas jamais ela está sendo uma jornada independente, porque pessoas aparecem no caminho e colaboram. E o Lucas foi uma dessas pessoas. Estou muito feliz por essa live, porque, como eu falei, muita gente faz live, nem lê o livro. Então, é muito importante, assim, quando a pessoa, de fato, está fazendo por causa do seu trabalho, não por causa do que você representa para outras pessoas, né? Então, obrigada a todo mundo que entrou. Vi que teve bastante interação. Foi uma das lives mais potentes que eu fiz. Gratidão a todo mundo aí. Minha mãe está aqui também. Bruno, que massa! Aqui. Bruno queria ter entrado no capítulo de amores, mas eu não dei condições para ele. Então você tem que fazer mais uma outra edição ampliada. Exatamente, o terceiro livro. O best-seller vem. Tem muita gente que perguntou como é que compra, né, Manu? Vão lá no Instagram da Manu, tem um link na bio, pode pedir, envia para o Brasil todo, não é isso? Isso, vai lá no site, na parte Leia o Livro, tem todos os livros lá. E pode me mandar um inbox também que eu mando agora, que eu mando o link lá de compra. Se vocês quiserem, só me mandam um oi lá, queria comprar o livro, eu mando o link. Ou me achar numa praia vendendo, né? Pode ser também. Exatamente. Mas é melhor pegar logo o livro agora e depois na praia você pega o segundo. Concordo. Tem gente também perguntando se a live vai ficar gravada, vai ficar assim, vocês podem reassistir, compartilhar com as pessoas. Manu, quando você sair de Salvador, você vai para que destino agora? Quem sabe eu também não pego minhas coisas e me meto o pé com você. Eu tô nesse projeto de conseguir terminar os estados que estão faltando, que é Rondônia, Mato Grosso do Sul e Tocantins. Eu deixei uma mala cheia de livro lá no Acre no início da pandemia, quando tudo parou. Uau. Eu tava em Rio Branco, eu tava no Acre, tinha uma mala em Rio Branco, né, porque eu tava viajando pelo interior. Então, tô nesse projeto aí de voltar para pegar essa minha mala e descer com esses livros. E aí seria mais pro segundo semestre, porque eu tô na fé que as coisas vão melhorar. Nesse contexto de pandemia, eu não tô aconselhando muito ninguém a viajar, eu tô paradinha também. Porque eu acho que o momento pede mais isso mesmo, que a gente fique de boa com os nossos, perto dos nossos. Porque qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento, né? Exatamente. A gente tem só mais um minutinho, eu queria que você falasse rapidinho da sua consultoria. Será que dava também pra galera ir lá seguir? Tem a página OO, que fala? OO?
É o OWO, ou O Consultoria. Vou escrever aqui. Então, aí no contexto de pandemia, eu voltei a trabalhar diretamente com a minha formação, né? E oficializei, e botei consultoria com M sem querer, galera. É com N. E oficializei. Isso, sigam também. E oficializei, né, os meus serviços de publicidade, de marketing. Eu sou especializada em empreendedorismo social, em negócio para nova economia, economia criativa, que foram coisas que me auxiliaram bastante na divulgação dos meus livros, né? E aí eu oficializei esse serviço na UOL Consultoria e tenho prestado também consultoria para pequenos empreendedores, para empresas e para a gente poder, né, trocar. Então, tem rolado, assim, tem me ajudado. Me ajudado não, né? Tem sido, hoje em dia, minha principal fonte de renda é o UOL. Os livros acabaram virando... São muito importantes a venda dos livros também. Mas no momento de pandemia que eu não podia estar na rua, eu precisava de ter mais recursos, né? Principalmente parada, fui pressão do aluguel, contas e tudo mais. E aí eu voltei a trabalhar diretamente com a minha formação, que é publicidade e propaganda. E tenho feito esses serviços de consultoria, às vezes rolam uns cursos também. Essa semana, quarta e quinta, tá rolando um festival lá de Belém, que é o Afromap, e eu vou dar 2 aulas sobre jornada desmistificando do marketing. Então, uma linguagem muito atual também, uma linguagem que as pessoas entendem, bem que o marketing também não é esse bicho de 7 cabeças, com um monte de termos difíceis que as pessoas fazem isso para ser inacessível. Então, uma forma também de acessibilizar essas ferramentas que são fundamentais para a gente poder contar nossas histórias e elas serem ouvidas, né? Então, também não foi só coincidência. A minha história tem sido ouvida porque eu tenho essas ferramentas. E aí a ideia é partilhar também para que outras pessoas possam ecoar mais essas histórias. Perfeito. Então, gente, Manu, 1001 utilidades, a publicitária, escritora, viajante, marketing, ela tá em tudo. Maravilhosa. Brigadão, Manu. Eu espero que nessas estradas a gente um dia se bata, também curta em alguma viagem. Seria um prazer enorme para mim te conhecer pessoalmente e experienciar todas essas viagens que você faz, tanto para fora quanto para dentro de si mesma, tá certo? Muito obrigado a todo mundo que participou, gente. Um beijo, sigam a Manu, comprem um livro e mandem ver nessa rede de colaboração, tá bom? Beijo. Rafa, fala comigo, eu quero esse contato aí de Mato Grosso do Sul, viu? Olha, eu também quero. Divide aí pros dois. Beijo. Beijo, galera. Obrigadão aí todo mundo.